Jornal da CBN Cuiabá. Oferecimento Vanguard. Repense sua forma de morar. 6521937305. E Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Horas e 5 minutos, já de volta por aqui, quarta-feira, dia 7 de junho de 2023. Vamos direto para o Momento do Esporte aqui, Pedro Panocchi. Momento do Esporte. Oferecimento Luck.bet. Emoção é o nosso jogo. Com Pedro Lima. Bom dia, Pedro Lima. Hoje entramos aqui um pouquinho já com um tempo avançado, né? Tivemos uma manhã muito movimentada por aqui, mas seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Momento do Esporte. Hoje um dia especial, mais uma vez, para todos nós por aqui. Bom dia, Camila Ribeiro. Bom dia, Pedro Panocchi, aos ouvintes da CBN Cuiabá. Muito especial, né? Pois vamos conversar aí com o São Walter, goleiraço do Cuiabá, que já está na linha com a gente e gentilmente vai conceder essa entrevista aqui para o Jornal da CBN. Bom dia, Pedro Lima. Isso, como o Pedro Lima antecipou para o nosso ouvinte ontem, a gente conversa a partir de agora com o goleirão do Cuiabá, São Walter, como carinhosamente é chamado aí pelos torcedores. Walter, bom dia, é um prazer mais uma vez conversar contigo aqui na CBN Cuiabá. Você nos ouve bem? Ouço bem, bom dia primeiramente a todos aí que estão na bancada, então também os ouvintes. Então fica aqui meu carinho por vocês aí e vamos mandar bala aí. Vambora. Walter, eu acho que não tem como a gente começar falando de um outro assunto que não esse, né, Pedro Lima? Ele era o nosso mais novo cidadão cuiabano. Na última semana, Walter, a gente acompanhou aí, né? Você recebeu essa honraria, esse título que foi entregue pela Câmara dos Vereadores aqui da capital e a gente já ficou feliz com algumas declarações que você deu ao torcedor do Dourado, né? Que tá muito feliz, a sua família se adaptou muito bem à cidade. Você dizia que quer ter vida longa no clube e aqui na capital também, então queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, né, aqui ao ouvinte CBN, como é que foi receber essa homenagem, qual é o sentimento que fica aí com esse presente recebido, esse título, na verdade, recebido na última semana? Sim, fico feliz pelo carinho, né, eu sempre falei que todas as pessoas aqui, os cuiabanos, né, me trataram muito bem desde a minha chegada, né, fica meu carinho sempre registrado. Tive a oportunidade de poder sair daqui, mas preferi ficar aqui na cidade, não só pelo povo, mas também pelo projeto que o Cuiabá me propôs, né? O próprio Cristiano, o Alessandro, né? O seu Aaron, que são os donos do clube hoje. Então, eu fico feliz de receber esse título, fico feliz pelo carinho, né? Não vai faltar empenho, não vai faltar força de vontade nos jogos, todo dia, né? No trabalho. Então, eu só tenho a agradecer a todos pela torcida, né, e pelo carinho, que é o que eu mais tenho por todos aqui. Bom dia mais uma vez, Walter. Obrigado por nos atender aqui novamente na CBN Cuiabá, a gente que já conversou com você no ano passado e desejamos a sua permanência, né? Ainda bem que você ficou. Inclusive, Walter, você é o goleiro que mais vestiu a camisa do Cuiabá, se eu não me engano são 116 jogos já no total. Pessoalmente, como que você já se lida com esse ídolo, com esse título de ídolo aqui do Dourado, aqui no futebol mato-grossense, também no futebol nacional? Sim, já estou com um número avançado de jogos, espero fazer muito mais, né, até o final do ano, se Deus permitir, não ter nenhuma lesão, não ter nenhum contratempo. Quero fazer mais, com certeza. E seguir em frente, cara. Eu acho que o negócio de ídolo ainda tem muito pela frente ainda, né, cara, né? Mas tá sendo, né? Foram duas temporadas, agora tá indo pra terceira temporada. Espero melhorar meus números a cada ano que passa, né? Poder ajudar a equipe e conseguir essa permanência, né? Conseguir a permanência ou conseguir alguma coisa a mais, que é o que a gente prioriza no Cuiabá. Modéstia, mas sim, você é ídolo nosso sim, Walter. Pedro Panocchi falando aqui.
Walter, já entrando um pouco ali no Campeonato Brasileiro, Cuiabá está ali numa sequência muito boa, né? Sob o comando, mais uma vez, do Antônio Oliveira. São 7 pontos ganhos em 9 disputados. Como é que você avalia esse momento do Dourado na competição? Depois da troca até do treinador, né, que veio o Antônio, voltou, já conhece a casa, é um cara muito inteligente, taticamente, você percebe que o time mudou um pouco da forma de jogar, né, então isso nos trouxe um pouco mais de confiança, né, não que o trabalho não estava sendo bem feito, né, mas o Antônio tem uma capacidade um pouquinho maior, ele e a comissão toda que vieram, agregaram muito para nós, né, então isso trouxe confiança para os atletas. Tá tendo algo mais, a gente pode tomar gols, né? A gente tá em 3 jogos aí, acho que tomou, se eu não me engano, acho que foi um gol só, né? Nesses 3 jogos que a gente tá com ele. Então, continuar trabalhando, se dedicando, acreditando no que está sendo passado para nós, né? São 3 jogos que de 9 pontos fizemos 7 pontos, então isso é uma porcentagem muito alta no brasileiro, ainda mais pela dificuldade que está sendo o brasileiro. Então, é da sequência. Cabeça boa, pezinho no chão ainda, que tem muita coisa pela frente ainda, mas a gente está, com certeza, com uma confiança bem elevada. E, Walter, ainda falando um pouquinho, né, desse momento de troca de treinador, né, uma situação recente, é possível contar, claro, né, dentro daquilo que for possível aqui, uma curiosidade muito dos nossos ouvintes aqui. A gente ouviu alguns comentários, alguns jogadores falando que, de fato, há um clima mais amistoso no elenco, assim, com a chegada do Antônio, que ele teria vindo e conseguiu impor um jeito mais leve ali à equipe, que ele é mais uma espécie de paizão. De fato, esse é o sentimento que fica, lógico, sem desmerecer, né, o trabalho daquele treinador que passou, mas há uma relação mais amistosa mesmo com o Antônio por parte do elenco e toda a comissão técnica também? Tá havendo mais trabalho. Mais trabalho mesmo, é o dia a dia, né? Cada um tem sua forma de trabalhar, né? Cada um tem seu jeito de ser, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Mas faltava um pouco mais de detalhes, né? Que o futebol brasileiro ele precisa, né? É uma bola parada um pouco melhor elaborada, a linha lá atrás das áreas, os laterais um pouco mais ajustada. Então isso é trabalho, né? Então foi o que o Antônio trouxe. A ideia dele, alguns que já estavam aqui com ele desde o ano passado, já tinha essa ideia, né, do que ele tinha trazido no ano passado, então para isso ficou mais fácil ainda. E os jogadores que estão aqui também são jogadores inteligentes, grandes jogadores, que pegaram rápido, né? Então agora cada dia que vai passando vai melhorando, os detalhes vão melhorando, os erros que teve nesse último jogo, no próximo jogo já não vai haver. Então é isso que faz a equipe crescer e faz ter essa confiança, né? Porque o jogador precisa de confiança para jogar, né? O jogador sem confiança, as coisas não dão certo. E o elenco estava precisando daquela vitória contra o América, né? Para dar uma aliviada, a primeira vitória na Série A. Walter, Pedro Lima aqui novamente. Nas primeiras rodadas do Brasileirão, o time estava sofrendo alguns gols ali nos inícios de partida, acabou levando, né, contra o Palmeiras, também naquele empate aqui contra o Bragantino no segundo tempo. Teve um gol também contra o Coritiba recentemente, que foi no início do segundo tempo, apesar da consistência defensiva que o time já teve nos últimos 3 jogos, né, de não sofrer gol contra o Cruzeiro, não sofrer gol também contra o Goiás fora de casa. Além da chegada do Antônio, você tem um papel de liderança muito grande no time do Cuiabá. Houve em algum momento alguma conversa específica ali com a linha de defesa, o meio-campo, para fortalecer essa recomposição e ser mais consistente? É difícil. Hoje no brasileiro, se você toma gol logo em seguida, para você reverter o jogo, a porcentagem é muito pequena. A maioria dos jogos que o primeiro sai ganhando, é difícil ter uma reversão do resultado, né? E a gente tá se cobrando bastante, se cobrando muito. Só que só se cobrar não tinha muito o que ser feito, né? Claro que é culpa total dos jogadores, primeiramente, né? Nesses primeiros jogos. E nesses gols que foram tomados, porque foi detalhes pequenos de uma marcação um pouquinho melhor, do posicionamento meu melhor, de uma saída melhor minha, que eu posso ter errado, né, e poderia ter ajudado um pouco melhor a equipe. Então foi mais nessa concentração que a gente está, hoje a gente está tendo maior,
né? E estamos entrando com certeza muito mais ligados, né? Nesses 15 primeiros minutos, tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo. Até no Curitiba a gente tomou um gol logo no segundo tempo, numa bola parada, que não é para tomar, não é para se tomar, mas a gente está todos sabem disso, e a gente já trabalhou melhor para esse jogo do Goiás, que teve bolas paradas já no começo do jogo, teve várias situações para a gente marcar melhor e conseguiu marcar melhor. Então por isso que eu falo, cada jogo que passa a gente vai melhorando, cada jogo que passa a gente vai evoluindo e tá conseguindo os resultados, né? Walter, o Pedro tocou ali no assunto e a gente vê, de fato, você tem essa figura ali de liderança, e a minha pergunta vem justamente nesse sentido, e de um modo geral, né, com todo o elenco, até acompanhamos ali um vídeo, né, que o Cuiabá divulgou ali dos bastidores, ali na véspera do jogo com o Goiás, por exemplo, você falando ali com os colegas ali no vestiário, o que você procura passar aos jogadores em momentos como esse, por exemplo, Walter? Sim, Pedro. E não é só eu, tá? Não, ali acabou sendo o recorte, momento eu falando. O recorte pegou você ali, né? Exato. Mas normalmente, o Marlon, que também já estava capitão nas outras partidas, Alan, Davidson, todos que estão ali tem a voz para falar o que deseja ali no momento, né? E cada um tem um detalhe, né? Eu posso falar uma hora de uma bola parada, tem que estar ligado numa bola parada, o outro não faz falta perto da área, o outro não vamos tomar gol no começo do jogo, sabe? Então, eu acho que todos têm um papel fundamental ali, né? A gente está de capitão ali, a gente vira a moeda, escolhe o campo ali e vambora, né? É claro que quando o bicho pega assim, acaba sobrando um pouco para nós tentar resolver alguma situação. Mas eu acho que todos ali têm o papel de líder. A gente está criando isso no clube, né? Isso é legal, porque todos têm a capacidade para isso, né? Então a gente está criando para nós essa identidade, e com isso todo mundo está sempre focado e concentrado para as partidas. Walter, uma curiosidade por aqui, até Damasceno, enquanto a gente está conversando, também está colocando alguns lances ali, algumas defesas. Quem acompanha aí a nossa transmissão no YouTube pode também desfrutar, né, dessas defesas brilhantes que o Walter fez ao longo não só, né, desse campeonato, mas também dos últimos 2 anos que já esteve aqui. A gente tem ali, até acompanhando algumas entrevistas também de outros jogadores, o Fernando Sobral, por exemplo, esteve aqui conosco, e ele fala, né, que o Cuiabá ele é visto como uma espécie de patinho feio, né, ali principalmente pela imprensa do eixo ali, né? São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Essas situações ali, como por exemplo, aqueles pitacos, né, dos jornalistas ali sobre o Cuiabá, a gente acompanhou não só no último jogo, né? Que todo mundo apostou em vitória do Goiás, na situação também do jogo contra o Cruzeiro, também foi um massacre ali, 8 palpites apostando numa vitória do Cruzeiro. Isso aí também é conversado ali no bastidor entre vocês? É um gás, é uma motivação a mais? Vocês tentam não pensar nisso, ou tem também aquele placar colado ali no vestiário para vocês falarem, né, vamos mostrar que não é bem por aí, né, esse sentimento que colocam o Cuiabá, claro que é um time, né, novo na Série A, mas vocês tentam também trabalhar um pouquinho esse psicológico ali, mudar esse papel, tirar essa impressão que a imprensa tem de que qualquer pessoa que vá jogar contra o Cuiabá vai levar os 3 pontos? Olha, meu, se for o ano inteiro assim, eu tô feliz. Que seja palpite para ele, para todo o time do adversário, que ele sai vencedor, né? Mas lógico, eles têm isso, né? Eles vão fazer de tudo e fazem, né? Pra gente não conseguir a permanência, né? Ainda mais pelos outros clubes, né? Tem um pouco mais de nome do que o Cuiabá hoje no cenário. Mas serve de motivação, com certeza. A gente olha, a gente vê rede social, a gente sabe como é que tá as coisas rodando, e você olha ali e você fala, vamos ver então, né? E você acaba criando aquela força maior que vem de dentro, queira ou não, né? É uma motivação extra que acaba ajudando. Então a gente... Mas se for assim, não tem problema não. Deixa ele torcer pros outros, a gente vai caminhando nosso quietinho, a gente vai subindo na tabela e vai permanecendo aqui. Eu já acho que vai mudar um pouquinho, Pedro Lima. Esses 2 resultados aí, Goiás e Cruzeiro, alguém vai apostar no próximo jogo contra o Corinthians, vai falar um empate, vai falar uma coisa diferente, eu acho. Mas siga por aí, Pedro Lima. Eu gostei dessa. Vamos ver então, né? Já que tá menosprezando, vamos lá. Walter, e agora falando já de Corinthians, né, no próximo fim de semana, no sábado, tem esse confronto direto aí na tabela do Brasileirão,
lá na Neoquímica Arena, local onde você conhece muito bem, né? Passou grande parte da sua carreira e agora vai reencontrar seu ex-clube novamente aqui pelo Cuiabá. Como que está a preparação para esse jogo? Talvez volte até o Wendel a ser relacionado, também um grande conhecedor lá do Corinthians que atuou com você. Como que está a perspectiva para esse confronto, já que o Cuiabá vem de 3 jogos aí sem derrota, né? 2 vitórias já no comando do Antônio Oliveira. Sim, Pedro. A motivação lá em cima, né, cara? Ainda mais por ser uma equipe grande, né? Mas a gente tem que colocar na cabeça que os 3 pontos que valeu contra o Goiás agora, vale contra o Corinthians lá também. Então a gente tem que entrar muito focado, muito ligado, sabe da pressão que está sendo exercida no Corinthians hoje, né? Até por estar abaixo da gente. Então a gente sabe que vai ter a torcida jogando a favor. Vamos ter que saber lidar com o jogo, né? Preparação ótima. A gente sabe do que tem que ser feito na semana. Vai ter os detalhes hoje, já começa a ter os detalhes da próxima partida hoje. Então assim, cabeça boa, como eu sempre falo, cabeça boa, pé no chão, vai ter que correr pra caramba, vai ter que se dedicar pra caramba, que a gente sabe que a gente pode conseguir coisa grande, é só a gente acreditar. Vai ter que estar ligado na TV hoje também, né, porque o Corinthians joga a Libertadores contra o Independente Del Valle lá fora de casa. Talvez assim pro Corinthians tenha esse jogo no meio de semana muito importante, né, que vale ali a sobrevida na fase de grupos da Libertadores, mas o Cuiabá também tem alguns percalços, Walter. 3 titulares estão fora desse jogo, né? O Marlon e o Ranieri suspensos e o atacante Jonathan Cafu, que pertence ao Corinthians ainda e não pode atuar. Isso pode prejudicar um pouco o time? Como que você, como um líder, está esperando essas alterações na equipe? Não prejudicar não. Claro que são jogadores que estão vindo jogando mais tempo, mas no elenco tem grandes jogadores que vai dar vai fazer essa partida com a maior excelência possível. Então a gente está tranquilo. Eu particularmente estou muito tranquilo, sei dos jogadores que a gente tem no elenco, sei da capacidade de cada um, então eu tenho certeza que vão fazer grandes jogos. Agora, Walter, você falou ali no início, a gente tinha uma situação que mudou, que era coisa do Cuiabá levar gols ali nos primeiros minutos inicial ali da partida. Uma outra situação que a gente tem observado é a falta da vitória aqui em casa, né? Até o momento o Cuiabá não conseguiu vencer jogando diante do seu torcedor aqui na Arena Pantanal. Qual o peso disso na sua visão? O que o torcedor pode esperar no próximo confronto em casa, Walter? Botafogo vem que aí, é o Botafogo, né? Inclusive. A ansiedade tem, lógico, né? Da gente vencer em casa, dar essa vitória pro torcedor. Graças a Deus a gente está conseguindo fazer essas vitórias fora, né? Mesmo não tendo as vitórias dentro de casa. Mas lógico, a ansiedade tem, é difícil, né? Mas cada jogo tem sua importância, né? A gente pegou o Curitiba aqui, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil, todo mundo vai ter vitória, mas tem que jogar primeiro, né? Não dá pra gente falar que vai vencer antes da hora, né? Então a gente vai pegar um Botafogo que tá brigando pelo título, sabe que vai ser um jogo difícil de novo, né? Então eu vou falar pela 3ª ou 4ª vez aqui, né? É ter tranquilidade, é ter paciência, é pé no chão, é correr, é se dedicar, porque a gente precisa dessa vitória do torcedor, né? Não precisa estar aqui dentro de casa também, pra gente chegar em casa, olhar pra esposa e pros filhos e falar, tô vencendo em casa, né? Dar essa limpada também, né? Que eu acho que vai ajudar bastante. Mas lógico que é um pouco de ansiedade, a gente sempre acaba tendo maior do que os jogos fora. O goleiro do Cuiabá, Walter, está conversando conosco aqui nesta manhã de quarta-feira. Tem algumas curiosidades por aqui, Walter, do nosso ouvinte CBN. Você até evitou falar um pouquinho, né, que tá muito cedo para ser ídolo, mas essa não é a impressão que o torcedor tem por aqui. O Samuel tá dizendo assim, pergunte ao Walter se ele tem a noção do tamanho dele aqui junto ao torcedor do Dourado e também a unanimidade que o nome dele representa junto à torcida. Ele é um dos pouquíssimos jogadores do Brasil
que não pode ser criticado. Aí eu lembro até uma coletiva que a gente foi recentemente, né, Pedro Lima, com o Alain Pereur, e aí ele falava, Walter, ele falava assim, quando perde a defesa é criticada, enfim, os zagueiros levam bronca, o goleiro leva bronca, ele, não, pera, o goleiro não, o Walter aqui é basicamente isso que o Samuel tá falando, é uma unanimidade, ninguém critica o Walter. E aí, então, respondendo direto ao Samuel, né, dá para ter noção, né, do que você representa também junto ao torcedor do Dourado. A gente acompanhou os 2 anos em que o Cuiabá permaneceu na Série A, muito foi creditado também pelas suas defesas, pelo seu desempenho dentro de campo. Você até falou um pouquinho disso no começo, né, mas atendendo aqui ao Samuel também, dá para ter uma noção do que você já representa aí junto ao torcedor aqui da capital? É difícil, né? É difícil a gente ter a dimensão, né? Até por eu ter jogado, né, numa grande equipe, que era o Corinthians antes, aí depois para o Cuiabá, e a cidade me abraçou de uma tal maneira que eu não consigo explicar. Eu sinceramente não consigo. Lógico que um dia eu acho que eu fui até na loja do Cuiabá, que teve noite de autógrafos, né, fotos e tal. Sim. E aquela loucura, aí você tem um pouquinho de dimensão, né? E tem muita gente que quis ir e ainda não foi, né? Então, eu não tenho essa dimensão, não tenho essa magnitude do que estar representando, né? E ser goleiro do Cuiabá hoje, mas fica sempre um agradecimento por todos, pela torcida, porque eu sei que a torcida a favor faz muita diferença para as coisas darem certo nas nossas vidas, né? Então, fica aqui o meu carinho mais uma vez registrado para todos os cuiabanos. Inclusive, Walter, ontem já estava formando fila aqui na frente da CBN para acompanhar a sua entrevista, mas aí eu tive que avisar que não ia ser presencialmente dessa vez. Aí que foi desfazendo a fila, mas da próxima a gente vai reforçar a segurança aqui. Fica tranquilo. A gente vai armar aí, beleza? Walter, você teve a sua prorrogação de contrato, né, no fim do ano, vai até final de 2024 agora? Vai até final de 24 e se tudo correr bem de ficar na Série A os 2 anos, tem mais um ano até 25, final. Tem aquele gatilho, aquela renovação automática como já teve. Vai ficar. Tá igual o contrato do Pedro Lima por aqui, menino. Então vai entrar certinho aqui na pergunta. Você já passou pela sua cabeça seguir toda a sua carreira aqui no Cuiabá, chegar um dia a pensar em parar de jogar futebol aqui no Cuiabá e quem sabe um dia se tornar um membro aqui da diretoria do Cuiabá, um diretor de futebol, você que tem um know-how vasto aí no futebol brasileiro, já passou pela cabeça? Cara, eu penso sim em acabar minha carreira por aqui, né? Não posso falar aqui. Não é momento ainda, né, Walter? Você ainda tem muito a entregar para nós aí no futebol. Se Deus permitir, sim, cara. Deus permitir, sim. Então tem mais, 24, né? E, né, graças a Deus dá tudo certo e tem mais em 2025, né? Claro que eu não sei nem o que eu vou fazer né, depois que eu parar, eu tô pensando praticamente só no futebol por enquanto. Tenho vontade, lógico, de participar de alguma comissão ou de alguma coisa no futebol, né? Mas tudo depende dos brechos, né? Depende deles. Alô, tio Cris. Se quiser, a gente tá por aí. Tem algumas curiosidades aqui, Pedro Lima. Até essa pergunta que o Pedro Lima fez foi uma das campeãs de audiência por aqui, né, Panoc? Todo mundo já querendo, não que esteja torcendo pela aposentadoria do Walter, desejando vida longa, né? Mas quando acontecer, para que seja por aqui. Walter, né? Mas tem algumas expressões aqui que o cuiabano usa, tipo pau rodado. Estão falando que você já é um pau rodado. É uma pessoa que veio de fora e permanece aqui por Cuiabá. Tem a lenda também da cabeça de pacu. Tem gente perguntando, Walter já comeu a cabeça de pacu? Porque diz que quem come não sai mais daqui. Aí eu vou aproveitar para emendar. Você gosta aqui da cidade? Costuma passear por aqui? Walter falando aí da cabeça de pacu. Já foi lá pelo São Gonçalo Beira Rio? Ou é mais caseiro? Como é que é a vida do ídolo do Dourado aqui na capital? Eu sou mais caseiro. Sou mais tranquilo. De vez em quando eu vou no shopping aqui por perto, com a minha filha, mas de segunda, terça, tem um pouquinho menos gente, assim, é o dia que eu dou uma saída um pouco maior, né? Mas eu gosto de ir na igreja, vou na missa, lá na Mãe dos Homens, gosto de sair comer alguma coisa
ter algum restaurante de algum amigo, alguma pessoa conhecida, mas eu gosto de ficar em casa. Até agora eu tô em casa mesmo. Tô quietinho aqui, tô me preparando, que à tarde tem treino também. Né? E a gente passa por um processo também, né? A gente chega em uma idade, a gente tem que se cuidar um pouco mais, tem que se alimentar bem, descansar bem, então eu gosto mais de ficar em casa. E ali no elenco, Walter, eu sou curiosa, de quem você é mais próximo ali, com quem que você troca mais ideia, resenha mais, como é que é a sua rotina ali também dentro do clube, nas viagens? A gente vê que a gente acompanha, né, nas redes sociais, a gente fica bisbilhotando, tem alguns grupinhos ali. A concentração é com o João Carlos. O jornalista não é curioso, agora você triplica isso em relação à Camila, viu? Eu sou curiosa eu mesmo. Eu perdi meu companheiro fez cirurgia do joelho, que era o Wendel, né? Aí eu acabei ficando um pouco mais sozinho, como vai número ímpar, então nós dividimos os quartos, acaba eu tô ficando sozinho. Walter é o líbero. Nas partidas. Mais uma pergunta, manda bala. Pedro, que estará lá na Neoquímica Arena, final de semana. Oh, glória a Deus. Walter, eu tô torcendo muito para que o Cuiabá, e tanto você também, ultrapasse algumas metas dos últimos 2 anos de Série A. Primeiro você fez 46 partidas e 47 no outro ano, não sei se foi ao contrário. Esse ano, quem sabe, pode chegar a 50, né, Walter? Se não tiver nenhum problema, como ano passado você teve uma lesão, né, que ficou alguns jogos fora. Esse é o primeiro ponto. E o outro é que o Cuiabá, nos 2 anos, venceu 10 partidas, né? 10 partidas em 2021, 10 partidas em 2022. A diferença na campanha foram nos empates e derrotas, que no primeiro ano o Cuiabá teve 17 empates e 11 derrotas. E no ano passado foram 17 derrotas e 11 empates, né? O que mudou um pouco a campanha, né? Primeiro ano com 47 pontos e ano passado com 41 pontos. Como que você vê isso? Se isso faz vocês também pensarem em bater essas metas para ter uma campanha mais tranquila? Sim, falando dos jogos, lógico, eu pretendo fazer mais jogos possíveis no ano, né? O ano passado eu passei por uma lesão um pouco mais grave e muitos acharam que eu não ia voltar. Exato. Mas Deus foi muito bom na minha vida e eu acabei voltando no final do... Parou aqui o áudio. Alô? Walter, tá nos ouvindo? Aqui... Acho que perdeu ali. Acho que perdeu aqui a ligação. Vou tentar ligar para ele novamente, Pedro Lima, antes de você concluir por aí a sua pergunta e a gente se despedir. Diga enquanto isso. Tá, peraí, acho que... Oi, Walter, tá nos ouvindo já? Aí, agora sim, Pedro Lima. Fica à vontade, Walter. Você falava aí da sequência de jogos e também da lesão, né? Isso. Aí, sobre as vitórias, né? O primeiro ano a gente teve menos vitórias, mais empates, perdeu pouco. A gente conseguiu passar o ano um pouco mais tranquilo, entre aspas, né? Brigando um pouco mais em cima. A gente teve até entrar na Sul-Americana. Ano passado já foi um pouquinho mais difícil, que a gente empatou menos e teve que ter um pouquinho mais de vitórias no final do ano. Né? A gente pretende, lógico, que ser um ano mais tranquilo. Sabemos da dificuldade do ano, né? Até pelas grandes equipes que estão com grandes investimentos, mas não perder jogos, né? A gente fala muito que no brasileiro o campeonato é de pontos corridos, né? Então, quanto menos a gente perder, mais a gente está próximo do nosso objetivo, né? Um empatinho que você tem algum jogo, aí empata outro, foi difícil, aí vence um jogo, vai lá para cima, né? Então, faz muita diferença esse um pontinho do empate, esse não perder num jogo que foi difícil. Então, esse é o foco, né? A gente perder o menos possível. Jogo vai finalizando, Walter, a gente vai chutando mais a gol, né? Vai dando um pouquinho mais de trabalho pro Walter. Ano passado a diretoria trouxe 3 reforços na janela de transferência do meio do ano, né? O Daverson, o Pirani e o Sid Clay. O Daverson, que colaborou muito, os outros 2 não tiveram uma grande sequência. Esse ano você acredita que o elenco precisa também de mais alguns reforços pontuais aí a partir do dia 15 de julho, que abre novamente para inscrições no Brasileirão? Eu até acho que pode ser que sim, de 3 a 4 jogadores, eu acho que mais ou menos. Até que eles estão falando um pouco
lá dentro do clube, né? Opa! Até para alavancar um pouco mais, porque a maioria dos times vão ter esses investimentos, né? Lógico que é a escolha de jogadores que vai fazer a diferença, né? Vai ter que ser jogadores que tem o mesmo perfil dos jogadores que tem aqui no clube já, né? Sim. Que venham para ajudar, né? Não para querer só estar jogando, ficar fora, ficar bravo, né? Jogar tudo pro alto. Então é jogador que vai agregar no grupo, né? Tanto fora quanto dentro de campo. Então tomara que as escolhas sejam bem feitas, né? Mesmo assim, estamos com um grande elenco na mão, mesmo com alguns meninos no grupo, né? Mas esses meninos têm capacidade total de estar jogando uma Série A. Só para fechar, Camila, só mais uma então, Walter. Vai, saideira. Já que ele citou que tem alguns meninos no grupo, no elenco do Cuiabá esse ano tem mais debutantes, digamos assim, na Série A. Né, São 8 que já jogaram pela primeira vez a Série A esse ano pelo Cuiabá. Você acha que isso também precisa de um pouco mais de adaptação, para o elenco ficar homogêneo, bem competitivo, e nesse ponto também esses reforços serem mais pontuais, que já estão acostumados com esse nível de competição? Vai dar confiança ao jogador, né? Mesmo o jogador não jogando na Série A, ele entra e vai bem em 5, 6 minutos que ele entra ali no final do jogo, 10 minutos que seja, ele já consegue ir para outro jogo já com um nível acima do que ele já estava fazendo, né? Então, claro que é difícil a gente saber se ele vai conseguir esse nível, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo dia a dia, pelo trabalho que está sendo feito, né? Eu acho que capacidade eles têm de sobra para poder suprir qualquer posição. Exemplo, o Riquelme, né? Exatamente, brilhando na seleção brasileira. O jogador que jogava de meia, de repente começou a ir para a lateral esquerda, que estava precisando, jogou na base, foi para a seleção como lateral esquerdo, e hoje está nos ajudando. E cada jogo que passa, ele aumenta o nível. Vai dando confiança, vai jogando mais, e ajudou muito. Esse último jogo que ele fez contra o Goiás foi muito bom. Então é daí pra cima. Por isso que eu falo que cada jogo que passa, a confiança vai aumentando e o nível dele também vai aumentando. Muito bem, 10 horas e 42 minutos, reta final por aqui. Walter, a gente queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a sua simpatia por conversar, né, com o torcedor do Dourado. Não quer falar, né, Pedro Lima, que é ídolo, Panoc, mas sim, a gente traz aqui esse carinho do torcedor para você também. Muita gente mandando mensagens, pedindo para que você siga aqui, também desejando aí um belo ano de 2023. Agradecer mais uma vez, dizer que a CBN também está sempre de portas abertas, quando precisar é só nos acionar por aqui, mas faça a gente precisar, né, Pedro Lima, mas vai que. Obrigada, Walter, mais uma vez, fica à vontade para deixar aquela mensagem aí pro torcedor do Dourado. Primeiramente, obrigado, Camila, Pedro e o outro Pedro que estão aí na bancada aí. Fica meu carinho por vocês também, fica meu carinho por todo torcedor cuiabano. Pode ter certeza que o respeito por todos aqui nunca vai faltar. Então, só fica aqui o meu grande abraço e vamos pro estádio. Vamos pro estádio torcer, vamos pro estádio para nos ajudar, que a gente precisa muito do apoio do torcedor. Muito bem, assim a gente se despede. Obrigada, Walter, mais uma vez. Bom treino para vocês hoje. Se brincar, nós estaremos por lá, né, Pedro Lima? Tem coletivo. Ah, não, Pedro Lima já tá viajando. Vai chegar lá em São Paulo antes de vocês, Walter, para poder organizar lá para vocês chegarem com tranquilidade. Obrigada mais uma vez, Walter. Bom dia para você, para sua família. Valeu. Também a gente manda um abraço. Valeu, bom dia para todos aí. Muito bem, Pedro Lima e Pedro Panoc gostaram de conversar com o Walter mais uma vez por aqui? Tava com saudade, Pedro Lima? Faz tempo que ele falou conosco, né, pela primeira vez. Sim, faz tempo. Muitas saudades, né? O Walter é gente boa demais, fica todo o carinho. Boa conversa. A gratidão aí pela conversa. No finalzinho aí a gente já imaginava que ele estava um pouco, né, cansado de falar, ele já ainda quis falar do Riquelme, comentou assuntos pertinentes, todas as perguntas aqui bem esclarecidas. E quem sabe, né, o Walter pode ficar aqui até o fim da carreira e se tornar aí um grande diretor de futebol do Cuiabá, né? Porque o Cuiabá hoje ele tem o vice-presidente, que é o Cristiano Dresch, que é o homem forte do futebol. Tem os analistas de mercado,